acontece? Eu tô aqui na live, né? Tô eu e meu amigo aqui para nos levar a tal destino. Bom, eu queria trazer para vocês o seguinte: Nada mesmo. o que eu vou falar aqui é algo muito sério para ensinar os pastores, né? Que estão aí me julgando, aí estão falando um monte de mim aí. Isso é uma resposta para você em casa também aprender mesmo, pra vocês ir pro céu. Vocês vão saber quem é o verdadeiro pastor. Vamos ver. Eu queria perguntar a você: se alguém cair, o que a Bíblia fala sobre alguém que caiu em tentação? Que alguém que desviou o caminho, que alguém que ali estava ludibriado pelo mal e também vivenciando trevas. Ou seja, o que a Bíblia fala? Vamos para a Bíblia Sagrada? Quem quer que eu falo a Bíblia precisa aprender? Então vamos lá. Eu vi um pastor aí, eu vou deixar bem claro aqui, eu vou deixar não só ele como conclusão, mas no Brasil inteiro é assim, tá assim, né? A sua congregação tem isso, em todas as congregações tem isso. O julgamento, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler? João 7,24. Não julgue apenas pela aparência, mas faça o julgamento justo. Perfeito. Vamos lá. Então eu estou fazendo o julgamento justo. Tá. O que é o julgamento justo que ele fala aqui? Ele fala com o concílio da igreja, que Paulo diz para levar dois em oculto e assim fazer o julgamento. Mateus 7:1-5 fala assim: ó, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a minha medida que usarem também será usada para medir vocês. Complicou. Porque você repara o cisco que está no olho do teu irmão, sendo que você não conta da viga que está em seu próprio olho, ou seja, você tem pecado e você está julgando o pecador. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, se é uma viga no seu? Ou seja, pessoas que pecam, que me diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então ele está falando assim: ó, como que vocês podem querer tirar o cisco, o erro do irmão que cometeu um erro, e vocês têm uma viga, uma trave no seu? Então verá claramente para tirar o cisco do outro irmão. Então ele está falando o quê? Ele está falando para vocês não julgarem ninguém. Quer dizer, agora orar para aqueles que pereceram, aqueles que se perderam. Não julgar. Então o julgamento ele é uma causa indecisa, porque é uma atividade antes do juízo vir, ou seja, do julgamento de Deus. Vamos lá para 1 João capítulo. Olha, irmão, viu como pastores rasgam a Bíblia? Eu digo a vocês, não tem mais homem de Deus na terra, não. Foi muito bom tudo isso acontecer, porque mostra quem é quem. Irmãos, não tem mais homem de Deus na terra. Não tem. Vou claramente dizendo, não existe mais crentes na terra. Não, os crentes aqui, eu acho que o arrebatamento já aconteceu, como o irmão falou. Não tem mais crente. Não tem mais crente. Porque a maioria, 90%, julgam. Vamos lá em 1 João capítulo 4, verso 1. Quem gosta de Bíblia. Amados, não creem em qualquer espírito, não examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o julgamento de falso profeta, o que significa falso profeta? Falso espírito, aquele que te conduz à perdição do inferno, não aquele que conduz ao arrependimento, à santidade e à santificação. Ou seja, todos os homens santos podem errar, podem cair. O que a Bíblia diz? O justo, está falando o ímpio, cairá 7 vezes, mas em todas elas Deus o sustentará. 1 Tiago 4, 11 e 12, olha que a Bíblia fala também. Você vê que os pastores estão errados. Estou falando para vocês, irmãos, vão se enganando. O que está acontecendo hoje está sendo bom porque para os pastores verem que realmente eles estão errados. E todos aqueles que julgam também. Tiago 4, 11. Então, meus irmãos, por isso que eu falo, tem que estar na palavra. A pessoa às vezes vai, eu sou o santo, aquele ali é o pecador, o cheirador de cocaína, o promíscuo, o perturbado. Vamos ver, se ele está acusando, vamos ver se realmente isso está dentro da Bíblia. Tiago, vamos lá ver se os pastores estão dentro da Bíblia. Vocês acham que eles estão? Tiago 4, 11, 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Pronto, começa por aí. Está na Bíblia, gente. Não é eu que estou defendendo. É a palavra de Deus, é a justiça de Jesus. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Olha lá. Tiago 4, 11 e 12. Ó, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Irmãos, então todo mundo que está falando de mim vai para o inferno. Quem está entendendo? Vai para o inferno, é o que a Bíblia está falando, não é eu. Então se salve, gente, enquanto é tempo. Pede perdão a Deus, vocês estão fazendo. Pede perdão a Deus, porque vocês vão para o inferno. Com Bíblia, com ministério, Deus não vai ter ideia com Deus. Quando você julgar, cumprindo, mas agindo como juiz. E vocês entenderam? Eles não vão ler essa parte. Pastor mais verdadeiro na terra, acabou. É muito raro você ver um pastor
Não, irmão, não tem dentro da Bíblia Sagrada, a gente não pode julgar o irmão, tem que orar para a vida do irmão. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e julgar o seu próximo. Tiago, capítulo 4, 11, 12. Olha isso, né? Então, olha como é terrível. Então, você não pode julgar ninguém e nem falar que alguém, as pessoas estão indo para o inferno, porque a Bíblia está falando, não sou eu. A Bíblia vai falar que quem julga vai para o inferno. Quem fala mal do irmão vai para o inferno. Então, se morrer hoje julgando, não tendo misericórdia, a Bíblia diz, não terei misericórdia daqueles que não tiverem misericórdia. Então, é muito sério isso, meus irmãos. É muito sério mesmo essa situação em relação à Bíblia. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, se as pessoas estão se achando santo em cima de mim, eu e ele vai para o inferno. Juntos, nós vamos juntos. Se eu sou prostituto, se eu sou promíscuo, se eu sou drogado, então vai acontecer o quê? Eu e você vai juntos. Por quê? Porque você está julgando a minha ação. Então você vai ser julgado como drogado, você é julgado como prostituto, você vai julgado, tudo que você me julga, você é julgado igual. Então, da mesma medida que julgares, também será julgado. Tá bom? Você vê, ó, olha só aqui, por exemplo, eu tô ao vivo, eu gosto de ler os comentários às vezes. Por exemplo, aqui, nós estamos vendo aqui, ó, missionária Thalita Oficial. Missionária ela não é, ela tá falando que a igreja, desculpa, missionária, a igreja tá acabando, é verdade. Então a missionária, por exemplo, ela tem o nome de missionária, ela tem que fazer missões. Então, Thalita, é muito sério também, tá bom? Dou uma exortação pra você. O amor se esfriou, Thalita, é verdade. A missionária tá falando, ó, o amor se esfriou, é verdade. Então, Thalita, tem que fazer missões. Então, todo mundo que fala que é pastor, tem que agir como pastor. Missionário tem que fazer missões. Obreiro tem que fazer a obra. Não de jeito de colocar aqui, dentro do contexto, sou pastor. Então, tá, missionária, Thalita, a senhora tá muito verdadeira no seu ponto de vista. Acabou o amor. Acabou mesmo o amor. Né? Vamos agora para Romanos. Olha só a Bíblia, gente. Só Bíblia Sagrada. Então, olha quantos versículos eles já rasgaram. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então não vai ter culpa. Não vai ter culpa para você. Desculpa para você. Deus não vai desculpar você. Olha, meus irmãos. Então, imagina. Tava falando com o pastor Wagner lá, né? Que tava fazendo o vídeo. Ficou 2 horas falando mal de mim. 2 horas. 2 horas dá pra fazer visita. 2 horas dava pra orar por mim. Entendeu? Não pegou a igreja, falou, vamos orar pelo nosso pastor Júlio, gente. Ele é uma alma. Dentro dele tem uma alma. Aí ele falou, tá presa no inferno. Aonde, meus irmãos? Existe alguma coisa? Você falar que blasfema contra o Espírito Santo, aonde? Sendo que Deus está operando, Deus está agindo, e eu tô bem com Deus. Tô vivendo uma fase nova. Tô bem, deixa os corações vir. Glória a Deus por isso. Eu tenho que ficar bem. A minha mente tem que estar focada. Entendeu? Deixa eu falar. E isso é bom, meus irmãos, que mostra quem vai entrar no céu e quem não vai. Então, ó, olha só em Romanos. Veja bem isso, Romanos. Quem está gostando do ensino, diga glória a Deus. Vocês estão vendo, gente? Toma cuidado. Se vocês morrer hoje, vocês não vai para o céu. Então não tem desculpa para Deus quem julga o seu irmão. Romanos 12, 2, capítulo 2, verso 1, 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo que julga. Nossa! Ui, Márcio. Forte. Hã? É forte. Se eu te julgar, então, eu já estou condenado no que eu estou julgando. Chicote da língua. Chicote da língua. Então, quantas pessoas vão ser condenadas por causa da minha vida? Que estão falando mal de mim? Tipo, se eu faço, eles condenaram eu, eles vão junto comigo no mesmo processo. Por exemplo, eu julguei o estrupador. Vou ser estrupador no dia do juízo. Quem está entendendo? Cuidado, gente. Quer ir pro céu? É a Bíblia, não é eu. Mas não, eles estão com o coração duro, mas eles não vão ouvir. Eles querem saber, eles são, sabe, fariseus, que quer ali, eu sou e acabou? Não. Olha, vamos Romanos 2, 1, 3 de novo. Ó. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Pois está condenado você mesmo naquele em que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Olha só, então quem julga, pratica as mesmas coisas. Meu, não, essa foi forte. Olha como Deus pensa. Deus pensa diferente. Por exemplo, o pastor Júlio tá lá fazendo orgia. Pastor Júlio tava lá bebendo, não era pastor na época. Tava fazendo isso. Eu vou ser julgado do mesmo jeito, cara. Olha que louco, Márcio. Que situação, hein? Então olha, meus irmãos, como é tremendo a Bíblia Sagrada. Por isso que eu falo, muitos pastores estão perdendo a visão de Deus. Eu acho, meus irmãos, que isso não justifica em nada os erros de alguém, mas a Bíblia, ela aponta para os dois lados. Tem que tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado mesmo.
Irmãos, não julgue ninguém, irmão. Fique calados, ó. Vamos voltar de novo. Romanos 2, 1, 3. Portanto, você que julga, presta atenção. Pega a tua Bíblia aí comigo e acompanha. Então, o pastor está rasgando a Bíblia. Então, a Bíblia diz, quem não cumpre... Ó, então, quantos pastores estão condenados? Então, o pastor Wagner aí, que estava escutando, você está condenado, meu amigo. Quem você fala? A Bíblia está falando que você está condenado. É a Bíblia que está falando que você está condenado. Não é eu, não. É a Bíblia que está falando. Então, ó, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado. Você mesmo é aquele que julga. Visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Gente, eu estou aqui fazendo com que eles se salvem. Eu estou tentando salvar a vida deles. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas para que as pessoas pensem que escapará do juízo de Deus, não vai escapar. O povo é cego. O povo é cego, Rafael Souza. O povo é cego de verdade. Por quê? Porque eles estão cegos. A Bíblia está falando e eles estão fazendo ao contrário. Colossenses 2, né? Sim, condena a hipocrisia, é verdade. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração das ruas novas ou do céu. Então, não permita que ninguém julgue. Então, vocês, ó, Romanos 14, 13. Olha quantas palavras de julgamento. Portanto, deixem de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não por pedra de tropeço, mas buscar no caminho do irmão. Olha, então, portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Romanos, capítulo 14, né, verso 13. Né? Olha isso para vocês verem. Ó, então aí, em Malaquias, você verá a diferença de quem serve e não serve. Ó, olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Ó, 6, 1, 5. Se algum de vós tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos, vocês não sabem que os santos são de julgar o mundo? Se vocês são de julgar o mundo, acaso não são passados de julgar as coisas de menor importância. Então, ó, e ele está falando, julgue com excelência e com a misericórdia, com mansidão. Lucas 6,37, versículo 38. Não julguem a vocês não serem julgados, não condenem não serão condenados, perdoem serão perdoados. Deem serão dadas a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, o que vai acontecer no juízo final? Por exemplo, vocês estão em casa, eu ensino que eu dou para vocês, julgamento. A pessoa me julgou ali, expôs na internet, está ali julgando. Beleza, tranquilo. Então ela se coloca como juiz. Então ela tá só vendo o lado dos outros, não dela. Então ela sabe que... Então ela está julgando. Aí no dia do juízo final, o que vai acontecer com essas pessoas? Todas, a Bíblia fala delas. Elas vão ser levadas ao tribunal de Cristo e falam assim, mas pastor, mas Jesus, eu não fiz o que ele fez, mas você julgou a causa dele. Você colocou e sentou no meu trono. Então, por exemplo, se eu julgo o meu irmão aqui, que o irmão é um viciado, certo? E eu não uso drogas, eu nunca usei, o que vai acontecer comigo no dia do juízo? Olha o que a Bíblia fala. Jesus vai pegar tudo que eu falei contra o irmão e vai jogar em cima de mim. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, tomar muito cuidado em julgamento, gente. Julgamento. Então, eu, por exemplo, eu não matei, mas agora eu já matei, porque eu julguei quem matou. Então, todos esses vão parar no tempo. Se eles morrerem hoje, eles já não se salvam. Por quê? Porque eles vão ser julgados como tudo que eles falaram. Porque eu sou um prostituto, que eu sou isso, que eu sou... Então, o julgamento de Deus é sem medida. Então, por quê? Por que Deus não quer que faça isso? Porque Deus ele quer que ele julgue. Porque a causa, o Paulo fala, não julgue antes do tempo. Então, Deus vai julgar essas causas. Irmãos, eu não vou escapar. O irmão aqui não vai escapar. Ninguém vai escapar da mão de Deus. Não escapa. Não escapa. Irmão, pode, né? Pode sumir, pode ir para a cama do velador, pode fazer canal fake. Atrás do computador Deus está te vendo. Então vocês não vão escapar. E depois da morte, meus irmãos, que segue o juízo, por exemplo, a gente pode morrer agora. Nós estamos aqui na pista, ó. Pode morrer agora. Então, depois da morte, segue o juízo. Então, é muito sério. Eu falo não só a mim, julgar eu não, julgar todos, meus irmãos. E eu julgar também. Então, não julgue ninguém. Fique na dispensação de graça, para vocês não se perderem a vida e ser condenados. Por exemplo, quem condenou o maníaco do parque? Os maníacos do parque, estuprador, sem vergonha. Por causa de um maníaco do parque. Deus está vendo isso. Não que a gente passa pano para estuprador. Mas a Bíblia fala que se você julgar ele, você matou todas aquelas mulheres que ele matou. Olha. Então é muito sério a relação do julgamento, gente. É muito sério. Vocês que estão em casa, toma cuidado. Né? 1 Coríntios 11, 31. Olha só. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Então, meus irmãos, olha como a Bíblia fala que não tem desculpa para quem julga. Não
tem desculpa. Então, tem que tomar muito cuidado em você julgar a pessoa. Então, orem, meus irmãos, peguem a igreja, vocês pastores aí, que estão com o disse-me-disse aí, com a minha vida, com o meu nome, pega a igreja e ore por mim. É isso que Jesus quer. Eu amo. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês estão chorando, fazendo campanhas, né, varão? Para que Deus possa levantar o irmão caído. Não julgando, não fazendo disse-me-disse, olha lá, ele lá, olha lá, não falei, olha aquilo. Não. Tem que tentar trazer o irmão e tirar ele do fogo, da condenação do fogo. Amém, meus irmãos? Então pede perdão, meus irmãos, né? Pede perdão a Deus. A igreja de Jesus, ela não julga, ela porque estabelece juízo para Deus. Então vocês que estão em casa também, se vê um vizinho seu pecando, você vê seu irmão pecando, você tá entendendo? O foco do adversário é espalhar, né? O foco do adversário é condenar, espalhar, exatamente. E caluniar e julgar. Então vocês tomam muito cuidado em relação ao julgamento. Se eu fiz, não adianta, eu não vou escapar. Não vou, irmãos. Eu não vou escapar. Da mão de vocês, tranquilo. Vocês vão fazer comigo me matar? Não vai. Você quer pegar 30 anos em cima de mim e ainda eu ir pro céu? Não vai. Só vão fomentar. Mas diante lá, Deus vai matar o corpo e a alma e o espírito. Então eu vou pro inferno, meus irmãos. Eu vou pro inferno. Não vai ter escapatória, irmãos. Não tem como. Escapar de Deus eu não vou escapar. Eu não vou. Eu tenho ciência disso. Que eu não irei escapar da mão de Deus. Tá? Não irei, nem eu e tão poucos que me julgam irão escapar. Então, toma cuidado. Às vezes a gente acha que está agradando a Deus só porque a gente é uma igreja, porque a gente não pecou contra outro irmão pecou, mas só a gente julgar o irmão, a gente é pecador como ele pecou. É o que nós lemos aqui. Então, nesse tanto tempo de tribulação, fique em paz, meus irmãos. Por isso que eu estou em paz. Porque eu sei quem me redentou. Eu sei o perdão que eu pedi a Deus. Eu sei quem me lavou com o sangue. Por isso que eu estou em paz. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque o homem sem Jesus, ele é cego, ele bate, ele está tendo escuridão. Então, as pessoas que me amam ainda, que estão seguindo esses conselhos, segue os conselhos. Ah, pastor, segue os conselhos. Faça o que eu estou falando para vocês não se perder a salvação de vocês, não perder a eternidade de vocês. Tá certo? Não perca a eternidade, já para lá. Então, não perca a eternidade de vocês por causa de bobeira. E lembrando, eu queria agradecer a Deus por dia 12/22, quem viu ontem a oração. Tá muito forte mesmo a oração ontem. Você viu? Olha o que aconteceu, quem não participou da oração ontem. Dá uma olhada no canal. Eu tava orando ontem, meus irmãos, ontem de madrugada, eu vi uma luz muito forte descendo do céu. Por isso que eu falo pra vocês, meu irmão, eu não dou atenção pra essas pessoas. Eu vejo o que Deus me mostra. Aí, irmão, essa mão descia um raio branco. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo na live viu a claridade nas casas. Todo mundo viu. Vou postar esse vídeo muito forte mesmo. E tu viu aquela claridade assim, ó, nas casas, assim, ó, Deus abrindo assim o leque, sabe? Claridade que clareou. Todo mundo, meu Deus, pastor, eu vi essa claridade, eu vi quem viu ontem. Olha lá, Cristiano Santos estava. Irmão, foi tremendo. Então a visão que eu tive, aí as pessoas viram um anjo atrás de mim, uma mão bem grande assim, branca. Os irmãos chorou ontem, uma luz muito forte. Por isso que eu falo, meus irmãos, Deus já me perdoou, Deus já me justificou. Então eu tenho que ser forte, tenho que vigiar para não cair lá no erro de novo e acabar que eu venha cometer os mesmos erros e vocês também que estão em casa. Então, porque é isso que eu falo para vocês, o amor de Deus é muito lindo, meus irmãos. Ele não olha como o homem vê, o homem não tem misericórdia. Davi disse, melhor cair na mão de Deus do que dos homens. Porque o homem não tem misericórdia, o homem ele não tem amor. Ele vai querer seu pescoço, vai querer sua cabeça. E quando ele te matar, o diabo vai usar ele para pegar outro. Então assim vai, ele não se asseia, né? Então, meus irmãos, quem quiser hoje, ela participei, foi muito forte, Vilma Ellis. Quem quiser hoje participar, 2h22, porque eu tava dormindo no domingo, 2h20, Deus falou assim, acorde 2h22, eu acordei 2h22, orei. Então, meus irmãos, deixe o Espírito Santo no dia do juízo final. Eu vou estar lá no diante do tribunal de Cristo. Eu vou ter que pagar, meus irmãos. Eu vou para o inferno, meus irmãos. Me ajudem que eu vou para o inferno. Esse é o tema desse título. Me ajudem que eu estou indo para o inferno. Me ajudem. Então, por que eu falo isso? Socorro, irmãos. Orem ao meu favor. Vocês estão entendendo? E que pastor vai orar? Não vai. Ele vai xingar. Ele vai odiar. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que odia o seu irmão está em trevas e não conheceu a Deus. Vocês ouviram isso? Está em trevas e não conheceu a Deus. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado. Não julguem para não ser julgados. Não condenem para não ser condenados. Então, Jesus falou em Mateus 7 claramente,
né? Quem está orando pela minha vida, diga lá, louvado seja Deus. Diga eu. Quem está orando pela minha vida? Então tem muita gente que vai para o céu, por quê? Porque teve misericórdia, entende que nossa breve vida momentânea passa muito rápido. A gente passa como um soco. Então eu preciso vigiar mais, eu preciso ter a condição e a consciência. Caiu aqui, meus irmãos. Então, tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Então, muito cuidado mesmo em relação ao julgamento das pessoas. Então, fique nessa posição, fique na graça, né, de Deus. E entenda, meus irmãos, que tudo vai passar. Então, não julgue ninguém. Por mais que a pessoa tenha feito o que fez, não julguem. Deixa o trono de Deus, né? Quem é de Deus ouve o seu servo, verdade. Tá bom? Então, me ajudem, não me purificam e orem, monta a igreja em jejum e oração por uma alma. Se você perde seu irmão, desviou do caminho, chama todos os presbíteros, os pastores, e orem para que eles não sejam condenados ao fogo eterno. Tá bom? Então façam isso. Então, juntem toda a igreja. Algum irmão está desviado da fé? Junte toda a igreja. Junte toda ela, para que ela não seja pego, né? Pego na mão do fogo. É isso que Jesus quer, tá bom? Então, cuidado vocês nessa hora aí que está acontecendo esses momentos, de me julgarem e de me acusarem. Então, cuidado, porque uma hora vai passar, vocês vão morrer. E dia que vocês morrerem, vocês vão ir pro inferno. Porque a Bíblia fala que não tem desculpa para quem julga. Não tem desculpa. Então, cuidado, meus irmãos. Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Não, varão? Então, cuidado, né? Tem que ter misericórdia, irmão. Somos carne, meus irmãos. Somos errantes. Né? E os prazeres da carne é o quê? Orgia, prostituição, bebida, homicídio, contenda, malignidade. Quando vai pra carne, irmão, esquece. A carne tem os seus atributos. Mas na fé do Espírito é mansidão, domínio próprio. Então, tem que tomar cuidado entre carne e espírito. Tá na carne é carne, meus irmãos. Não tem como ter espírito. Tá bom? Deus abençoe, tá? Bom, a live hoje é 12h22. Tá na oração. Fica na paz de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. E vamos para a viagem agora, que a gente está resolvendo as coisas pessoais, viajando para outro estado, tá bom? Vou agora viajar, estamos aqui na pista e logo estou chegando. Então um abraço a todos vocês, fico na paz de Jesus Cristo e um grande e ótimo dia. Comentem o que vocês acharam desse ensino, quem gostou. Comentem o que vocês acharam desse ensino, tá? O que vocês acharam, quem gostou, comentem aqui, tá bom? Comentem aqui, para que a gente algaga mais vidas e alertar essas pessoas que a coisa é séria. A paz, igreja. Chegando.